O Banco Central realiza leilões de swap cambial, ou seja, uma espécie de contrato futuro de dólar, na tentativa de reduzir a especulação do mercado com a disparada da cotação do dólar em relação ao real. Eu sou Luciane Miranda e este é o São Paulo Direct, da Ducascop TV, numa parceria com a agência Lapresse. E eu converso agora com João Medeiros, sócio-diretor da Pioneer Corretora de Câmbio. Como vem sendo essa ação do BC? Olha, o Banco Central veio fazendo, eu acho que acertadamente isso. Ele parou efetivamente com a ração diária, já acho que há uns 2 meses por aí assim, e ele permaneceu rolando todo o estoque da dívida. Então ele todos os dias ele anuncia, de acordo com as informações que o BC obtém do mercado e da solicitação que o mercado teria para evitar algum transtorno, e ele rola todos os dias os lotes que ele quer e nos prazos que o Banco Central determina. E aí os bancos oferecem lá suas taxas e o Banco Central aceita ou não e rolar a totalidade ou o valor que ele estabelece diariamente. E os leilões de linha de dólar à vista? O leilão de linha de dólar à vista é uma operação, eu acho que a mais inteligente possível do Banco Central. Por quê? O Banco Central oferta dólar físico aos bancos para que possam fazer face aos compromissos de importadores brasileiros ou de outros compromissos financeiros no exterior, sem que aconteça como no passado, quando nós não tínhamos efetivamente divisas e os bancos colocavam o Brasil sempre numa condição, num squeeze, né? Ou seja, que agora não tenho mais linha, agora vamos subir os juros, agora, enfim, vamos ter problema de classificação de risco, aquela coisa toda. Fato que com essa operação o Banco Central elimina totalmente essa disfunção do mercado. Acalma, de certa forma, o mercado? Sem dúvida alguma, porque hoje, por exemplo, nós temos aí os 370 bi que estão aplicados em T-bills americanos, sei lá, a grosso modo 70%, que tem uma remuneração muito pequena, né, dependendo do prazo que o Banco Central vem aplicando esse dinheiro. Então ele consegue aplicar nos bancos esse dinheiro numa situação melhor e mais do que isso, como só os 14 dealers habilitados pelo Banco Central, que são os principais bancos que movimentam o câmbio no país. Bradesco, Itaú, Brasil, Santander, HSBC, Citi, JP Morgan, Morgan Stanley, Goldman Sachs, são 14 no total. Entram cada um, solicitam lá a importância que quer, quer dizer, o Banco Central não faz esse leilão ao acaso, ele deve ter recebido consultas de alguém, falou, estou precisando de linha, estou com alguma dificuldade, então ele oferta o mercado. E os bancos fazem as suas ofertas e o Banco Central aceita ou não as taxas que os bancos propuseram, com o compromisso de lá na data marcada devolver o dinheiro na conta do Banco Central lá fora nos Estados Unidos. Você acredita que há mesmo essa conversa de bastidores entre dealers e Banco Central? Não, não é conversa de bastidor. Eu acho que essa é a política que o Banco Central estabeleceu e ele justamente tem os seus dealers que são parceiros do Banco Central na distribuição ou enxugamento de dólar do mercado. Então, como o Banco Central, em função do volume, ele de tempos em tempos substitui alguns que não têm tido um volume considerável dentro da capacidade de cada banco e substitui, coloca um outro no lugar, permanecendo basicamente os 10 principais bancos brasileiros, todos permanecem. E muda lá um ou dois recente a cada tempos e tempos. Agora, essa conversa é feita efetivamente com a mesa do Banco Central, que cada um reclama lá o seu jeito, olha, estou precisando linha, o dinheiro ficou caro ou qualquer outra coisa do tipo. E aí o Banco Central, dentro de todas as informações que tem, atende ou não o mercado.
Como é que está a situação das reservas cambiais? As reservas cambiais brasileiras são líquidas, né? 370 e poucos bi de dólar. Isso também tem uma pequena variação diária em função, principalmente, da valorização ou desvalorização da moeda, em função, ou seja, que o Banco Central tem uma aplicação mais ou menos 70% em dólares e 30% numa cesta de moedas. Então, conforme você tem uma valorização ou desvalorização, por exemplo, do euro, que é a segunda moeda dentro da lista do Banco Central, quer dizer, você tem uma variação na taxa do euro lá fora, as reservas podem cair ou subir. E assim acontece com as principais moedas, ien, enfim, que tem uma volatilidade grande e que o Banco Central tem um pouquinho de moeda em cada uma desses países ou nas moedas desses países. E por isso que a gente perde e ganha diariamente aí alguma coisa em função dessa desvalorização ou valorização. Agora, com a cotação do dólar nesse nível aqui no Brasil em relação ao real, as reservas internacionais que são em dólar quadruplicam e também há um benefício na balança comercial. Mas qual o preço disso para a sociedade? É o tal negócio, principalmente no turismo em especial, né? Hoje ficou Miami, como diz o Zé Simão, Miami ficou muito mais longe do Brasil a R$ 4. Então, quer dizer, é um negócio que está claro isso. Agora, o que acontece? Isso dificulta de uma maneira geral a importação, que o Levi, ele diria, quando entrou, que ele não queria mais o real barato. Então o que acontece? O Banco Central basicamente deixou a moeda caminhar. Isso, de uma maneira geral, dificulta as importações, principalmente de quinquilharias, né? Agora, também prejudica as indústrias em função de quem precisa de partes, peças, componentes, você tem que pagar no preço de hoje a moeda. E isso, o crescimento das exportações, de uma maneira geral, se dá em função da redução do volume de importação do Brasil. Ou seja, nós paramos, você vê o setor automotivo, aquela coisa toda. Então, eu vejo um quadro muito parecido com o de antes da eleição do Lula. Ou seja, em outubro, quando ele fez a carta aos brasileiros, o dólar estava basicamente 4 por 1. No dia 27 de janeiro de 2003, quer dizer, sem que ele fizesse absolutamente nada, o dólar caiu 40 pontos por aí assim. Quer dizer, então eu acho que esse fator, a hora que a gente também, esse problema político no Brasil se contornar, as contas brasileiras que estão aí correndo atrás de dinheiro através de criação de novos tributos e tal, quer dizer, isso se melhorar um pouco, nós vamos ter efetivamente a volta da moeda automaticamente, como subiu, talvez não no mesmo nível, mas acredito que volte. No mercado de câmbio, qual pode ser o fator de risco que pode levar a moeda americana a R$ 4? Bom, a R$ 4 é a instabilidade em especial, que é o que a gente está vendo, ou seja, você tem atividade econômica bem reduzida, você vê todos os dias desemprego aumentando, uma série de coisas, e aí você pega, por exemplo, setores vitais para a economia brasileira, principalmente o automobilístico, que parou de fabricar, você vê todo mundo de braço cruzado nas fábricas, e os estoques fantásticos em todo lugar, quer dizer, isso é de um setor que é vital à economia brasileira, né? Porque o setor automotivo movimenta não sei quantos empregos no Brasil, não só os diretos nas montadoras, mas bem como nos fabricantes de partes, peças e componentes para tudo que você usa no automóvel, além de revendas e borracharia e posto de gasolina e tudo isso, que vive em função da cadeia automotiva, né? Pelo que eu vi, R$ 4 já não assusta mais ninguém neste mercado. O que assustaria no câmbio? Não, seria, por exemplo, algum problema mais sério se a gente tivesse aqui alguma situação política e que a gente pudesse ter algum desconforto social, né?
que eu acho que aí levaria o câmbio a uma situação mais complicada e não vejo isso, pelo menos o que a gente vê, né? E aí você pega o vice-presidente dizendo que a mulher ou seja, com índice de aprovação desse, talvez não permaneça os 3 anos e tantos que tem pela frente. Então é essa loucura o que a gente vê no país, é o que poderia causar algum transtorno. João Medeiros, muito obrigada por mais essa participação aqui na Ducascop TV. Obrigado e dispõe sempre. Muito obrigada. Luciene Miranda para o São Paulo Direct, da Ducascop TV.